Requião. Está certo que, de fato, o crime de carteirada pode ser aplicado aos parlamentares. É verdade, o senhor tem razão. Mas, sendo justos, não há como negar que não há tipos penais relativos a atividades próprias de parlamentares. Não há tipos penais, senador Requião, dirigidos a atividades próprias de membros do Poder Executivo. Aqui existe um endereço certo. Aqui se quer criminalizar membros do Ministério Público e da magistratura. Não há tipos penais dirigidos a membros do Parlamento e membros do Executivo. Presidente, não há. Fica claro o meu protesto. Nós não queremos criminalizar membros, nós estamos criminalizando abusos e não pessoas. Certo, senador, mas então, não vejo... o discurso é impróprio. Senador, nós não estamos criminalizando abusos de juízes, de procuradores, de policiais, de fiscais, e não estamos criminalizando pessoas. Perfeito. Está correto a sua colocação, mas eu insisto, está perfeito a sua colocação, mas não há tipos penais aqui que punam abusos de poder praticados por parlamentares. Por exemplo, abuso de poder no constrangimento, no contingenciamento de recursos de emendas parlamentares ou prover cargos de livre nomeação com o fim de influenciar votações do Poder Legislativo. Isso não está previsto aqui, por exemplo. Poderia-se falar, porque isso hipoteticamente pode acontecer. Por exemplo, uso abusivo de verbas publicitárias com o fim de influenciar, interferir ou controlar a linha editorial de veículo de comunicação, por exemplo. Quem contingencia a verba é o Executivo, não é o Parlamento. Por exemplo, não estou então, falando o crime de hipóteses. o crime. Eu acho um absurdo a influência do Parlamento na fisiologia das emendas, das nomeações, mas ela, lamentavelmente, parte do Executivo. Então, a sua colocação em relação ao absurdo está correta, mas o endereço está errado. Não, mas eu falo dos dois. Eu falo do Executivo e do Legislativo. Justamente eu me refiro aos dois, senador. Eu falo, senador, que eu sinto falta aqui de tipos penais incriminadores a respeito de atividades típicas do Executivo e do Legislativo. Eu vejo aqui tipos incriminadores para o Ministério Público e para o Judiciário. E não vejo tipos incriminadores para o Legislativo e para o Executivo. Acho importante termos, sim, uma lei de abuso de autoridade. Eu sou promotor de justiça e todos os promotores devem ser controlados. Quem detém poder tem que ser controlado. Juiz tem que ser controlado. Parlamentar tem que ser controlado. Membro do Poder Executivo tem que ser controlado. Quem tem poder tem que ser controlado. É da democracia. Ninguém está acima da lei. É próprio da democracia. Ninguém está acima da lei. Então, uma lei de abuso de autoridade que controle o poder de todos, não só dos membros do Ministério Público e da magistratura. Que não fique a impressão no projeto que se construiu esta lei para punir gente do Ministério Público e da magistratura. Aqueles que abusam do poder na magistratura e no Ministério Público, senador, precisam ser punidos. Sem sombra de dúvida. Não tem direito a transgredir a lei. Né? Mas que a gente não use disto um instrumento para amedrontar, impedir, porque na Itália, quando houve a Operação Mãos Limpas, houve uma reação imediata. Leis para impedir que as autoridades fizessem o seu trabalho de combate à corrupção. Não queremos isso. Tenho certeza absoluta que não é isso que o senhor quer. Tenho certeza que não é esse o seu objetivo. Mas então nós teríamos uma premonição contra a Lava Jato, feita em 2009, pelo Zavascki, pelo Raul Jungmann, pelo Rui Stocco, Não, pelo eu estou Marco dizendo Maciel. Que eu sei que não é isso que o senhor quer. Esse projeto acabei de dizer que não é isso. Extraordinariamente anterior à Lava Jato. Sim, eu sei. Mas eu acabei de afirmar que eu sei. E tipo aberto, de uma forma absoluta, Sim. é o que vocês do Ministério Público e do Judiciário estão pedindo, que é a interpretação hermenêutica soberana, sem nenhuma vinculação com a literalidade da lei. Hipótese nenhuma. Há independência, mas não há soberania. Não.
E vocês pretendem abrir todos os tipos de lei? Jamais. Jamais quereremos isso, senador. Nós Anterior à Lava Jato e Não. após a prisão de Daniel Dantas. Só De pra ficar maneira bem registrado. nenhuma, senador, o Ministério Público quererá interpretações soberanas e não estar sujeito à lei. Aliás, eu devo dizer ao senhor que eu sou do Ministério Público há 25 anos e eu, por exemplo, defendi a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, porque acho que quem tem poder tem que ser controlado. Sempre tive esse posicionamento. Portanto, não acho que o poder deve ser absoluto e nem que se deve ter posicionamentos soberanos, interpretações soberanas e nada disso. Agora, tem que se tomar muito cuidado com essa questão de cercear o poder interpretativo, o poder criativo do juiz. Sabe, isso faz parte da liberdade do exercício da magistratura e faz parte da própria essência democrática. Atenção também no artigo 22, senador, quando se fala na questão, com certeza a preocupação foi de evitar aquelas as questões ostensivas, espetaculosas, as operações, e aí se fala aqui do uso de armamentos ostensivos e desproporcionais, né? É uma questão complicada. O que é ostensivo e desproporcional? Ostensivo é um policial militar fantasiado de ninja, com uma K-47 com poder perfurante simplesmente Sim, mas absurdo, mas o senhor está dizendo isso? para levar um depoimento coercitivo um sujeito que não pagou a pensão da sua esposa, com a presença da Rede Globo, helicóptero. É muito claro, isso me perdoa a sinceridade, isso é o que acontece todo dia. E a Justiça, o Ministério Público estão transformando as suas ações em espetáculo. Isso não é bom para o país e para o direito. Senador, o senhor não pode generalizar as coisas, porque as generalizações podem levar a injustiças. Tanto não estamos generalizando que estamos criminalizando o abuso e o excesso. Não o dever legal e a função específica dos setores. Agora, outra coisa que me impressionou é que o Ministério Público acusa, o Judiciário julga. Qual é a segurança que tem um delegado de polícia que está cumprindo a lei nos limites da sua literalidade, dando uma interpretação que é natural, com o princípio da flexibilidade? Se o juiz é que vai dizer se ele está certo ou errado, qual é a segurança que ele tem se a hermenêutica do Ministério Público e da magistratura é que vão avaliar a sua ação? Nós vamos ouvir o Isso delegado. realmente não tem cabimento. Duplo grau de jurisdição. E a minha última observação, que também isso não foi objeto de discussão aqui, mas temos lá no artigo 14, se não me engano, aquela questão das fotografias que se propõem sejam proibidas, né? Eu entendo a preocupação em relação à dignidade da pessoa humana, e temos aqui o Dr. Fábio Tofik, do IDDD, e eu acho que nós devemos ter esta preocupação, e o Ministério Público é o defensor da ordem jurídica e do regime democrático. Nós temos que nos preocupar com a dignidade da pessoa humana, sem sombra de dúvida. Mas nós temos que também nos preocupar com o direito à informação. E precisamos pensar em como nós equilibramos isto, né? E eu não sei se nós não estamos, com esta regra, da maneira como ela é colocada, ferindo o direito à informação. Não sei se ela não está colocada de uma maneira exagerada. A preocupação ela é correta, é legítima, mas me preocupa aqui possível desrespeito ao direito à informação. E o Brasil está construindo todo um paradigma, está mudando a sua cultura em relação ao direito à informação. Temos uma lei de acesso à informação de 2012, né? Estamos trabalhando e construindo nessa direção. Quer dizer, você tem uma imagem captada em local público. Você pode fazer mais essa imagem? Doutor Roberto, eu tenho a impressão que Vossa Excelência participou comigo da redação do texto que eu apresentei, porque o parágrafo único aqui diz exatamente o que Vossa Excelência está dizendo. Sim. Não haverá crime se o intuito da fotografia ou filmagem for o de produzir prova em investigação criminal ou processo penal, ou de documentar as condições do estabelecimento penal. Não, mas não estou falando nada disso, estou falando questão jornalística. Nem documentar e nem fazer prova. Jornalística. Não está enquadrado nessas hipóteses.
Muito obrigado, doutor Roberto. Tomara que a gente resolva isso. Mas, falando aqui nas considerações finais, eu penso que nós avançamos bastante neste nosso debate. Penso que nós precisamos realmente procurar fazer a depuração de tudo aquilo que possa ser interpretado como crime de hermenêutica, que realmente é aquilo que assombra este projeto, eliminar tudo aquilo que possa ser visto como tipos abertos, que também, como bem ponderou novamente o Fábio Tofik, é o que nos assusta, né? Lá na década de 40, quando o nazismo floresceu, ali os tipos penais abertos foram instrumentos de exceção, né? Então nós não podemos ter isso. E eu acho, senador... Sim. É o tipo penal definitivamente aberto quando ela for liberada, da forma como que vocês, como corporação, pretendem. Senador, vocês estão pretendendo isso. E me perdoa, eu utilizo a sua denominação. É a política nazista. É a insegurança absoluta de advogados, outros agentes públicos e da cidadania. Senador, o próprio advogado está dizendo isso, não somos nós promotores. O próprio advogado disse isso, não somos nós. Se os advogados estão concordando conosco, acho que os congressistas devem refletir mais sobre isso. Não somos nós, não é a corporação. Os advogados concordam. Então, na sua acepção, sim, os congressistas têm que refletir pela cabeça dos promotores, dos juízes e dos advogados. O que nós estamos fazendo aqui, representando senador, a quem? Senador. Não que eu discorde das posições que ele colocou, que eu já me comprometi a trabalhar em cima delas. Com humildade, nós não somos donos da verdade. Nós erramos muito, mas eu tenho certeza... Se errassem menos, nós não estávamos tratando disso aqui agora. Senador, nós erramos muito, mas nós acertamos muito mais do que erramos. O índice de confirmação das decisões do juiz Sérgio Moro é de 97%. No caso Lava Jato. Não, eu não tenho nada contra a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Não, mas só um exemplo. E isso não é nós erramos. O Sérgio está fazendo um trabalho maravilhoso com erros lamentáveis. Mas um trabalho que abriu os olhos do Brasil, do Ministério Público, daquela meninada fundamentalista. Sim, mas é só um exemplo. Eu até perdoei os erros pela importância do trabalho que estão fazendo. Mas me perdoa lhe dizer que vocês não são donos da verdade de jeito e que nenhum. O direito é elaborado aqui. E se essa liberdade hermenêutica lhes fosse dada, nós não precisávamos de texto legal algum. Vocês fariam o que quisessem. Senador, não é assim. Senador, antes de vir para cá, eu tomei a liberdade de ligar para o Sérgio Moro e conversar com ele. E ele disse que o que mais preocupa ele aqui no projeto são esses dois pontos. Crime de hermenêutica e tipos abertos. Então, mas é claro que é o que mais preocupa com 300 conduções coercitivas num processo, sim, ele tem que se preocupar. Sim, sim, sim. Bom, é exatamente isso que preocupa. Senador, para fechar a minha fala, também para não ficar essa impressão ruim, como eu disse na minha fala anterior, acho importante, já que o espírito é uma lei para punir os abusos de poder, abusos de autoridade, não só de membros do Ministério Público e do Judiciário, se também há preocupação em punir os abusos de poder dos membros do Legislativo e do Executivo, que haja tipos incriminadores de atividades típicas. O Instituto Não Aceito Corrupção se dispõe a colaborar, sugerindo tipos incriminadores de atividades típicas do Legislativo e do Executivo. Nós, humildemente, sugeriremos tipos incriminadores para que não pareça uma lei para punir apenas juízes e promotores. Que eu tenho certeza que não é esse o objetivo. Humildemente, nós nos dispomos... Mas, mais uma vez, doutor Roberto, é uma lei para punir abuso de poder. Sim. Não personalize, não aceite isso como um projeto pessoal. Parece que eu estou aqui discutindo uma lei para acusá-lo pessoalmente, porque é promotor. Não é isso. Eu sei. Mas o senhor entendeu o que eu quero dizer. Entendeu? Eu entendi, mas Vossa Excelência está falando pela TV Senado para o Brasil, que pode não entender bem as suas afirmações. O senhor é uma pessoa bem intencionada e, como nós estamos modernizando esta lei, vamos aproveitar essa oportunidade e fazer aí
um universo de possibilidades de ajustar essa questão do abuso de autoridade, incluindo também para aqueles que usam do poder de maneira abusiva, também no plano do legislativo e do executivo. Assim fica algo republicano, correto e equilibrado. Tudo bem, doutor Roberto, agradeço mais muito. do que isso, transformaria o Congresso Nacional numa maravilha. Com a palavra, o doutor Delano para